Amanhã às 4 horas da tarde o Vasco entra em campo para enfrentar o Atlético Mineiro. O último jogo do Vasco antes da parada para a Copa do Mundo e um jogo importantíssimo para o Vasco voltar a vencer no Brasileirão, desgarrar dessa situação incômoda próximo de zona de rebaixamento e voltar a olhar para a parte de cima da tabela e ter essa parada para a Copa muito mais como algo para o time evoluir de fato, fazer contratações, trabalhar o time taticamente, tecnicamente, para voltar melhor após. Mas é muito importante que o Vasco consiga esse resultado. E o Vasco vai ter desfalques importantíssimos para essa partida, mas também pode ser que tenha voltas importantes e eu vou te falar quais são elas no vídeo de hoje. Só é importante que tu deixe o like, que tu se inscreva no nosso canal e se tu quiser se tornar membro e participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, é só você clicar aí no botão Seja Membro, tá um valor irrisório e eu vou estar lá em contato contigo. Beleza? Agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar amanhã o time do Atlético Mineiro. Bom, o Vasco deve ter no gol o Léo Jardim como seu goleiro titular. Obviamente, na verdade, o Vasco vai ter o Léo Jardim como seu goleiro titular. E aí na lateral direita nós temos uma dúvida, porque o Paulo Henrique voltou a treinar normalmente durante a semana, mas assim, não tem uma certeza de que ele será o titular nessa partida. Então por isso, né, tem uma chance do Tietê entrar como titular nesse jogo. Se o Paulo Henrique estiver recuperado, vai ser muito bom para o Vasco ter um jogador da posição, até porque o Tietê pode ter dificuldade para marcar, é um jogador que não tem a mesma qualidade que o Paulo Henrique tem como lateral direito, que o Paulo Henrique é um jogador de muita força, um jogador de muita velocidade, e tomara que o Paulo Henrique, caso volte nessa partida, possa jogar bem. Mas o Paulo Henrique treinou normalmente durante a semana e tem uma tendência para que ele inicie esse jogo, mas não é confirmado, pode ser que o Tietê jogue também. Na zaga, o Vasco terá o Cuesta como titular ao lado do Robert Renan. Com isso, o Saldívia segue no banco de reservas para essa partida diante do Atlético Mineiro. Cuesta e Robert Renan. O Robert Renan melhorou muito, na minha opinião, a parte física dele de duelos nessa temporada de 2026. Só que a zaga do Vasco está sendo puxada para baixo pelas atuações abaixo dos zagueiros, principalmente aqui pelo lado direito, né? O Cuesta, o Saldívia, ninguém consegue se firmar. Caso o Vasco nessa janela de transferências consiga trazer um zagueiro bom para jogar ao lado do Robert Renan, eu vejo que ele vai crescer muito nesse meio para final de 2026. Na lateral esquerda temos confirmado o retorno de Cuiabano ao time titular do Vasco. Ele já havia sido titular no jogo do meio de semana contra o Barracas Central, o que mostrou que ele está inteiro fisicamente. Então com isso, no Campeonato Brasileiro agora o Piton volta para o banco de reservas e o Cuiabano retoma sua vaga de titular. É muito importante o Vasco ter o Cuiabano pela força que ele tem, pela iniciativa que ele tem no ataque. Ele tem um encaixe muito melhor no jogo do Renato Gaúcho do que, por exemplo, tem o Lucas Piton. E aí, caso de fato o Paulo Henrique retorne nesse jogo contra o Atlético Mineiro, que é a tendência, o Vasco vai ter dois laterais de muita força física, de muita velocidade pelo lado do campo, que já deixa o time mais forte. A dupla de volantes do Vasco será formada mais uma vez pelo Cauã Barros, jogando como esse primeiro volante. Esse jogador que fica um pouco mais, que até entra ali entre os zagueiros. Quem assiste nossas análises táticas já sabe como o Vasco joga, mas no final do vídeo eu vou dar uma palhinha também para vocês entenderem, já saberem o que esperar. O Thiago Mendes confirmado como esse segundo volante do Vasco também vai para o jogo. O Thiago Mendes, muito importante, esse jogador que tem mais chegada no ataque do que, por exemplo, o Barros. Na ponta direita, o Adson mantido como titular, o Adson que vem de uma partida excelente diante do Barracas Central, marcou 2 gols, deu assistência, participou muito bem do jogo e está extremamente confiante. Aos poucos o Adson vai retomando aquele ritmo que ele tinha antes das lesões que o deixaram parado aí por praticamente 2 anos fora dos gramados. Então é algo gradual que vai acontecendo com o Adson, vai melhorando aos poucos, vai tomando confiança, vai melhorando a parte física e aí eu acredito que ele pode voltar a ser aquele jogador que ele era muito importante na ponta direita do Vasco. O Rojas segue como camisa 10 da equipe. Muitos torcedores do Vasco às vezes fazem críticas exageradas ao Rojas. Ele tá longe de ser um problema pro Vasco, pelo contrário, eu vejo ele como uma das soluções. O grande problema é que só tem o Rojas para ser o camisa 10. E as pessoas acham que todo jogo ele vai fazer em alto nível. É um garoto ainda, cara, tem 23 anos de idade, se eu não me engano, o Rojas. Vai oscilar. Vai oscilar. Não espere que ele vai ser o mágico do meio de campo do Vasco, mas ele é um jogador que tem qualidade, ele tem um trato diferente com a bola. E ele é um jogador que ajuda demais o Vasco.
Então, Rojas será o camisa 10 mais uma vez. E a grande dúvida tá aqui na ponta esquerda. Por quê? O Andrés Gomes não joga, já está com a seleção da Colômbia, vai jogar a Copa do Mundo, vai jogar esse amistoso também que vai ter nesse final de semana. Então, o Andrés Gomes já não joga, ele já não jogaria, por isso ele levou o cartão amarelo diante ali do Bragantino, ele forçou o cartão amarelo para zerar, já que ele já não jogaria. Então, teremos aqui uma disputa na ponta esquerda do Vasco. A tendência é que o David inicie como titular. Mas a gente sabe que o David faz tempo que não joga como esse ponta de fato pelo lado esquerdo do Vasco. Geralmente com o Renato Gaúcho ele vem jogando como centroavante, um falso 9. Tem a opção do Brenner, que também já jogou por aqui. O Renato Gaúcho já utilizou várias vezes o Brenner como esse ponta pelo lado esquerdo, mas que tem liberdade para pisar na área. E aí o Brenner tem toda a questão que ele tá em uma fase ruim, não tá marcando gols. A torcida vai pegar no pé do Brenner caso ele erre um passe. Então é algo que pode fazer ele não ser escalado. Mas a gente sabe que futebol é um esporte dinâmico. Hoje o jogador que está sendo criticado, que é o pior do mundo, basta 2 partidas boas marcando gols que ele torna-se um grande jogador. Futebol é assim, cara. E tem também a possibilidade de jogar o Nuno Moreira, que naturalmente seria o reserva para essa ponta esquerda, só que não vive talvez o seu melhor momento no Nuno Moreira, mas não é nenhuma surpresa também se ele entrar com o Nuno nessa ponta esquerda do Vasco. É a única dúvida assim que a gente tem na equipe, ele, e se vai jogar o Tietê ou o Paulo Henrique. E aí centroavante será de fato o Spinelli mais uma vez. O Vasco está penando nesse Campeonato Brasileiro para os seus centroavantes marcarem gols. Poucos gols ainda do Brenner no Spinelli nesse Campeonato Brasileiro. Tomara que nesse jogo contra o Atlético Mineiro eles consigam desencantar para marcar gols e ajudar o Vasco a sair vencedor desse confronto. Um jogo que São Januário estará lotado, ingressos esgotados já há mais de 2, 3 dias. Então, eu espero que você, torcedor do Vasco, que vai até São Januário, apoie o time, entenda o momento da equipe, é um momento de pressão, é um momento que os jogadores não estão com a confiança lá no alto. Então a torcida tem que pegar o time no colo, carregar, não ficar chiando, não ficar vaiando antes do tempo. O torcedor quer o gol logo nos primeiros 20 minutos. Eu entendo, eu também quero o gol nos primeiros 20 minutos. Mas a gente tá enfrentando um adversário difícil, cara. O Atlético Mineiro tem um bom time também, tem bons jogadores. Não espere que vai ser um jogo fácil pro Vasco. Mas eu tenho certeza que se jogar time e torcida alinhados, juntos, o Vasco pode sair vencedor desse confronto. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo e o palpite de vocês para Vasco versus Atlético Mineiro. Quanto vocês acham que será esse jogo? Comenta aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos vascaínos. E já sabe, torne-se membro aí para você ajudar o canal e participar do nosso grupo lá no WhatsApp. Nessa, abração no Francesco, é nóis. Fui!